obrigado. Um abraço a toda a equipe do Donos da Bola, você que estava na audiência e que vai seguir conosco agora no RS Acontece até a 1h30 da tarde. Você sabe que pode acompanhar o programa também pelo Facebook, facebook.com/BandRS, e por lá também mandar sua opinião dentro das entrevistas e assuntos que a gente vai tratando aqui no programa. Ou então mandar um WhatsApp para o meu número, que é o 51981499249. A chuva deve permanecer no Rio Grande do Sul até o final de semana. O município de Arroio Grande, onde teve queda de granizo no dia de ontem, decretou situação de emergência. E com esta chuva na rua e você em frente do televisor, a gente leva o RS Acontece até as 2h30 da tarde com os seguintes destaques. Dia de festa. O coração de Porto Alegre completa 150 anos. Ao vivo do Mercado Público, as comemorações de um símbolo da capital gaúcha. Novas vagas. Presídio é inaugurado na Serra Gaúcha para 420 presos. O investimento no local foi de 31 milhões de reais. Começou. CPI que investiga denúncias de irregularidades na gestão municipal de Porto Alegre foi instalada nesta quinta-feira. Olha, quase um quarto da população do Rio Grande do Sul tem menos de 18 anos de idade e se enquadra no conceito de criança ou de adolescente. Como cidadãos, têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito e à liberdade, além da convivência familiar e comunitária. A garantia desses direitos são atribuições da família. Quando ela falha, é hora do conselheiro tutelar. Todos os municípios brasileiros irão às urnas neste domingo para a escolha destes representantes. A baixa mobilização preocupa, mas será que as pessoas sabem mesmo a importância dessa função? Laura e Eugênia sofriam por saber que o sobrinho de 2º grau era vítima de maus tratos. Estava numa vila perigosa, ficava sozinho de noite, no escuro, sem luz, com fome, disse que eles tinham que comer resto de comida, senão apanhava. Uma denúncia chegou até o Conselho Tutelar, que foi verificar a situação. Com violência doméstica, violência intrafamiliar, falta de acesso, infrequência escolar, falta de acesso aos serviços de saúde, tinha baixo peso, tinha alguns hematomas, arranhões, com indicativos muito claros, não só da violência, mas da falta de cuidado. A criança de apenas 2 anos, que era negligenciada pela mãe e o padrasto, foi morar com os tios. O caso, atendido por essa conselheira, aconteceu há 8 anos. Hoje, o menino coleciona medalhas no judô, tira boas notas na escola e é o xodó do Lauro e da Eugênia. Ele está bem, graças a Deus, estudando bem, engordou bastante, está firme e forte. Tem pessoas que não acreditam, né? Quando ele diz, minha mãe, aí eles dizem, ele não é nada, como é que pode ser tua mãe, ela é velha? Ele briga, chega a chorar. Para ele, eu sou a mãezinha e ele é o paizinho. A gente consegue fazer intervenções que dão certo, é isso que alimenta o nosso trabalho, né? Porque o nosso trabalho todos os dias é um trabalho de superação. Diariamente, os conselheiros atendem diversos casos iguais ou até mais graves. Em muitas dessas situações, não há um familiar que possa ficar com a criança vítima de maus tratos e ela é encaminhada para um abrigo, como o que aconteceu com 274 menores de idade em 2018 em Porto Alegre. As denúncias de violação de direitos são inúmeras. Mais de 1.300 casos de violência e abuso sexual e 600 de agressões físicas foram registrados apenas ano passado pelo Conselho Tutelar na capital. A situação mais frequente atendida pelos conselheiros foi de negligência na educação. 3.754 crianças e adolescentes não estavam indo à escola. Outro dado alarmante mostra que 924 não tinham acesso a atendimentos de saúde. A área de educação e saúde são as principais demandas que chegam até o Conselho Tutelar. Diariamente as mães procuram o espaço do Conselho Tutelar porque não tem com quem deixar as crianças ou que deixam as crianças em lugares que não são regulamentados, que é um grande risco para a criança. Além de a questão de saúde. Saúde mental, principalmente, é uma grande defasagem em termos de políticas públicas no município. Para se tornar um conselheiro, é preciso fazer uma prova, já ter trabalhado no atendimento a crianças e adolescentes e ser eleito em uma votação. Os mandatos duram 4 anos. No próximo domingo, dia 6 de outubro, acontece a eleição do Conselho Tutelar em todo o Brasil.
Aqui em Porto Alegre, 185 candidatos disputam 50 vagas. Qualquer eleitor pode votar, mas nos últimos anos a participação vem caindo. Na eleição anterior, apenas 1,7% das 900 mil pessoas aptas a votar na capital compareceram às urnas. Anteriormente a esta última eleição já era baixo também, era 3%, caiu mais ainda. Um pleito tão importante, né, que é a eleição do Conselho Tutelar, que é o primeiro, né, no sistema de garantia que se defronta com as violações do direito da criança e do adolescente. Então é importantíssimo escolher candidatos bem qualificados, vocacionados. Olha, é possível acessar as informações sobre os candidatos, locais de votação em todos os municípios no site da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, a OAB-RS se empenhou desde cedo em reforçar o que a gente está fazendo agora também, a importância dessa escolha para o cargo de conselheiro tutelar. O presidente regional da Ordem, o advogado Ricardo Breyer, é nosso convidado aqui no RS Acontece. O que sempre nos preocupa, Ricardo, aliás, me preocupa a mim nesse momento, a gente tem baixa mobilização, 16 mil pessoas votaram da última vez aqui em Porto Alegre, e em outros municípios talvez menos. O gaúcho não entendeu a importância desse cuidado com a infância e a juventude? Boa tarde, André. Eu acho que é importante esse debate sobre o tema. Acho que é um tema nacional, não é um debate só do Rio Grande do Sul. Nós pecamos e acho que aquelas entidades que deveriam gerar um maior nível de informação e, acima de tudo, da importância da função de um conselho tutelar e sua eleição, não faz, que são os municípios muitas vezes. Nós não temos assim uma divulgação muito clara. Às vezes cabe às prefeituras. As prefeituras, né? Organizar e fiscalizar e dar evasão à notícia da importância que nós temos dessa eleição. Então, por isso que a Ordem dos Advogados do Brasil, desde 1990, quando foi criado o Estatuto da Advocacia, a gente vem acompanhando essas eleições e chegou no número de total desinteresse por parte da população a respeito do tema. Se você sair à rua hoje e perguntar quem vai ser o conselheiro tutelar que está concorrendo no seu distrito, ninguém vai saber. Sabe que eu fiquei impressionado com uma situação. Esse debate deveria estar sendo feito na sociedade, nas escolas, clubes de mães, na igreja. E quem eu vejo se mobilizando para apresentar candidaturas são os partidos políticos. Porque, de alguma maneira, buscam também o uso dos conselheiros tutelares como cabos eleitorais nas eleições, no caso, municipais, do ano seguinte. Não é esse o encaminhamento que tem que ser dado? Não é esse o papel. A criança ou adolescente, ela tem que ter uma rede de proteção. E o conselheiro tutelar tem que ter a noção que aquilo ali não é um ato político, é um ato que tem que ser feito de responsabilidade a essa rede de proteção da criança e do adolescente. Nós temos N casos no Brasil, e no Rio Grande do Sul nós tivemos um caso para servir de exemplo, que há outros tantos, que as redes não funcionam e acabam matando uma criança. Então, o conselheiro tutelar, ele tem que ser uma pessoa... Você está falando do caso Bernardo. Do caso Bernardo, que procurou o Conselho Tutelar, procurou o Ministério Público, procurou a Defensoria Pública e encontraram ele numa vala depois. Então, as redes, nós debatemos isso sobre as redes de proteção à criança e adolescente. E o Conselho Tutelar faz um papel importantíssimo, porque ele está no primeiro momento, ele que chega no momento mais vulnerável da criança e adolescente. E o caso Bernardo até é um caso interessante de ilustrar esse processo, porque a gente está falando de um garoto filho de classe média alta, mas em geral, ou seja, onde o Conselho Tutelar poderia ter agido adequadamente, mas em geral são as camadas ainda mais desprotegidas que precisam dessa assistência também. Precisam muito, o Conselheiro Tutelar é a voz dessa criança, por isso que as eleições elas têm uma importância imensa. Nós não conhecemos quem são, de onde que vêm as pessoas que vão buscar esse cargo de conselheiro tutelar, não sabemos se elas têm uma função, digamos, de capacitação para isso, para lidar com situações de crise. Nós não podemos transferir bandeiras políticas para dentro do Conselho Tutelar, porque daí não vai ter a independência que tem que ter o conselheiro para denunciar A, B ou C ou D em determinadas circunstâncias que coloquem em risco a criança ou adolescente. Então, a OAB começou essa campanha. Nós tivemos, o ano passado, 1,6% de 900 mil eleitores porto-alegrenses votando ao Conselho Tutelar na última eleição. A sociedade tem que saber que basta ter o título de eleitor, buscar as informações que existem no site e se interessar, porque a criança, aquela vulnerável que está nas periferias e que não tem na família, às vezes, a sua proteção,
ela busca, através do Estado, do conselheiro, o primeiro passo. E é simples votar, é como nas eleições normais. Tem urna Tem que ver os eletrônica. locais direitinho. E esse é um dado importante, né? Porque são menos locais de votação. Sim. Então, você pega lá, eu até usei esse meu exemplo, eu voto na paróquia São Sebastião. Não tem urna na paróquia São Sebastião, mas a urna dessa paróquia vai estar na escola Florinda Tubino Sampaio. Então, Sim. é lá que eu vou fazer meu voto. Eu preciso ter interesse prévio nesse sentido. Só que esse interesse nasce da informação dos agentes públicos da importância desse ato. Não é fazer uma simples eleição. O que está por trás disso, que é a tutela da criança e do adolescente, é algo gravíssimo. Se nós não tivermos uma estrutura como nós não temos, eu posso afirmar que as redes, temos muitas pessoas que trabalham para o bem, que produzem resultados, mas estamos longe de um ideal mínimo possível para que a criança se sinta protegida. Hoje nós pegamos lá, por exemplo, as comunicações. O que o conselheiro faz com a criança, por exemplo? Leva na polícia, no DECA, o DECA vai comunicar com o MP, enfim, as atribuições dele. E a sociedade que vai confiar, a comunidade que vai confiar nesse agente, que é o conselheiro tutelar, confiar nele essa demanda, como ele pode conhecer ainda mais essa pessoa. Isso que está faltando. Ao contrário de eleições para vereador, deputado, o conselheiro tutelar precisa fazer uma prova de habilitação. Sim. Isso ocorreu nos 497 municípios? Eu não tenho essa informação, mas, a princípio, sim. Né? Não é uma prova eliminatória, é uma qualificação. Sim, mas tu precisa passar para poder, para poder concorrer. dizer, bom, eu conheço minimamente até o esse tema. processo desta prova, até o processo dos resultados, os índices indicativos daqueles que foram, por que não foram aprovados, o que faltou para o aperfeiçoamento disso para as próximas eleições não é divulgado. Eu usei uma expressão muito forte lá atrás, no início da campanha, que era caixa preta. Ninguém sabe o que acontece nessa eleição. Ninguém sabe como ela se procede, de onde que surgem os candidatos, mas tem pessoas corretas e sérias. E acho que querem proteger as crianças. E eles têm que usar isso como uma forma também de divulgar o seu belo trabalho, informando da importância da eleição para a função de conselheiro. Bom, urnas abertas das 8h30 até as 5 da tarde no domingo. O site da OAB tem todas as informações, só colocar ali no Google OAB-RS que vai chegar nos links necessários. É verdade. Qualquer cidade, né? Qualquer cidade dos municípios aqui do Rio Grande do Sul. Eu quero dizer que esse é o papel institucional da OAB, está ao lado da cidadania, fortalecer os direitos da cidadania. Isso passa muito pelo conhecer. E o processo de eleição que é democrático, por isso que a gente tem essa campanha que iniciou lá o ano passado, a eleição passada, e que o ano que vem vai estar forte, que se chama Vote Consciente. Então, vote consciente, se informe. Aqui lá, né? Aqui lá. Vote consciente, conheça um pouquinho. Ano passado a gente falou bastante sobre isso também. É a terceira vez que a gente traz esse assunto do Conselho Tutelar aqui no programa e vamos estar acompanhando, amanhã trazendo mais informações e segunda-feira também acompanhando os resultados aí junto com vocês. Ok, muito obrigado, André. O papel da imprensa, o teu papel nesse cenário é fundamental para informar. Obrigado, doutor Ricardo Breyer, presidente da OAB do Rio Grande do Sul. No aeroporto Salgado Filho, a Polícia Federal localizou o equivalente a R$135 mil não declarados à Receita Federal e apreendidos no terminal. Os recursos estavam com um cidadão chinês e um senegalês que vinham da Argentina. Ambos haviam ingressado no Brasil nesta terça-feira pela cidade de Uruguaiana, na região da fronteira, e estavam em um voo em direção à capital gaúcha. Com o chinês, de 58 anos, foram apreendidos quase $30 mil, mais de 10 mil pesos argentinos e R$500. Já com o senegalês, de 38 anos, estavam $900, 1.000 euros e mais de 4 mil pesos, além de R$200. Os detentos que estavam acorrentados em frente à delegacia de pronto atendimento de São Leopoldo, na região do Vale dos Sinos, começaram a ser encaminhados para presídios do estado no final da manhã de hoje. Desde a madrugada desta quarta-feira, a rua João Alberto, no bairro Vicentina, estava fechada por conta das viaturas onde estavam os presos, estavam colocados no local. 9 detentos estavam algemados junto às viaturas sob custódia da Brigada Militar. De acordo com a Polícia Civil, a mesma situação se repetia também em Novo Hamburgo, município vizinho. A condição foi agravada por conta dos contêineres cela que foram desativados pela SUSEP na cidade. Além de serem considerados prejudiciais aos presos, a manutenção das estruturas também reduzia o efetivo policial que circula pelas ruas. Os 2 contêineres abrigavam detentos de Novo Hamburgo e também de São Leopoldo, e a maioria dos presos são encaminhados à penitenciária estadual do Jacuí. Olha, não resolve, mas ajuda.
420 novas vagas no sistema prisional foram inauguradas nessa manhã pelo governador Eduardo Leite. As obras no local começaram ainda na gestão passada e custaram 31 milhões de reais. A nova penitenciária de Bento Gonçalves começará a ser ocupada pelos presos que estão atualmente no presídio, que fica no centro da cidade serrana e que vai ser totalmente desativado. O novo estabelecimento tem 5.600 metros quadrados e contará com serviços de ambulatório, cozinha, módulo para revista, oficina de trabalho, além de outros. A técnica construtiva usada foi a mesma desses monoblocos de concreto de alta resistência, a que foi usada também aqui na penitenciária de Canoas. Mais de 1 tonelada de maconha foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal em Passo Fundo, na região norte. Os entorpecentes foram encontrados nesta quarta-feira em um fundo falso de um caminhão frigorífico que transportava carne na BR-285. A carga vinha do Mato Grosso do Sul e estava indo em direção a Carazinho. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Outros 2 homens também foram detidos por realizarem a escolta do caminhão. Em 30 dias, quase 4 toneladas de maconha já foram apreendidas nessa região. E aqui em Porto Alegre houve tensão no bairro Sabará durante a madrugada, Jardim Sabará. Foi preso em flagrante um homem de 64 anos que efetuou disparos de arma de fogo dentro do seu próprio apartamento. O caso ocorreu durante a madrugada de hoje e, claro, criou pânico na região. A Brigada Militar foi acionada por vizinhos que ouviram os tiros. No local, a esposa do homem informou à polícia que a situação já estaria controlada, mas ao saírem do prédio, mais 3 disparos foram efetuados. De acordo com a polícia, ele teria ingerido bebida alcoólica e depois tomado remédios antidepressivos. A esposa relatou que após uma discussão do casal, ele teria atirado e se trancado dentro do banheiro. Após mais de 2 horas de negociação, o local foi invadido e o homem imobilizado. Na residência foram apreendidas 2 pistolas, um revólver e uma espingarda. Conforme a polícia, ele frequenta um clube de tiro. Na volta do intervalo, vamos falar sobre a Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que instala uma CPI para investigar denúncias que geraram um pedido de impeachment rejeitado contra o prefeito Nelson Marquesan. Nós já voltamos. A volta com o RS acontece para lembrar que hoje tem festa no centro da cidade. O principal símbolo de Porto Alegre está de aniversário e não é um aniversário qualquer. São 150 anos. Quem foi representar o RS Acontece nessa comemoração é a Karine Flores. Está no mercado público, né, Karine? Exatamente, esse é o lugar para estar no dia de hoje, para aproveitar e comemorar essa data tão especial dos 150 anos do mercado público. E basta a gente caminhar por aqui e ver que realmente é um dia de festa. Vou pedir para o nosso cinegrafista mostrar para vocês que em todas as banquinhas a gente consegue ver aqui balões, né? Como em qualquer aniversário. Tem lá no fundo também escrito Feliz Aniversário. Agora há pouco teve um bolo gigantesco para que as pessoas pudessem comemorar essa data. Já teve apresentação de coral. Durante a tarde vão ter várias outras atividades acontecendo por aqui, então hoje realmente é um dia bastante marcante para que as pessoas aproveitem aqui o mercado público. São 106 estabelecimentos comerciais que funcionam aqui no mercado público, mais de 100 mil pessoas por dia circulam por esse espaço, que tem uma variedade muito grande, né? Que a gente consegue ver toda a questão de verduras, tem também opções de carnes, peixes, muita gente só compra aqui no mercado público, né? Vem aqui especialmente para aproveitar as ofertas, as opções e a variedade que tem por aqui. E quem trabalha também tem um amor especial, né, por esse espaço. Há quanto tempo o senhor trabalha aqui? Eu estou aqui desde 92. Nossa, é muito tempo, né? 26 anos por aí. E queria também um amor por esse lugar, né? É a nossa segunda casa, né? Eu acho que é mais do que a segunda casa, porque eu passo 13, 14 horas aqui para passar 10 horas em casa, né? O mercado eu acho que é o coração do Rio Grande do Sul, é o mercado público. E tem aqueles clientes que vêm sempre aqui, que procuram o senhor, que vem na banca, aqueles clientes fixos? Sim, tem vários. Tem cliente aí de 25 anos que eles vêm direto, o Cláudio está aí, coisa. É muito bom, é um amor mesmo pelo mercado. Que legal, que bacana. Muito obrigada. E vai continuar mostrando aqui para vocês. Vocês perceberam, né, que aqui quem trabalha no mercado público no dia de hoje está usando essas camisetas amarelas em comemoração. Vou pedir para o senhor me mostrar aqui a camiseta que o senhor está usando hoje aqui, ó, Mercado Público Porto Alegre, 150 anos. Feliz nessa data? Muito feliz, bem contente, né?
já vem de tradição, já venho daqui desde criança. Trabalho aqui há 10 anos, mas o meu pai já trabalha aqui há 30 anos, né? Então, toda a educação, toda a nossa criação vem tudo daqui do mercado. Então, muito feliz hoje pelo dia. E vocês aqui vendem um produto mega tradicional, né? Que é muito buscado. O bacalhau, o queijo, suramberia, né? Conservas, muitas frutas, produtos naturais, né? É bem bacana a banca, bastante produtos importados também. Tem gente que vem aqui e diz assim, o produto que eu gosto eu só encontro aqui, vocês ouvem isso? Sim. Até mesmo porque a banca é uma banca diferenciada, ela é uma banca que muitos dizem que ela é adventista, né? Porque não trabalha com nada derivado suíno também. Então é uma banca bem procurada por pessoas que vêm de fora até do estado mesmo para pegar e procurar os produtos, né? Então é bem bacana mesmo. Legal. Bom, André, então aqui as atividades vão continuar. Ali atrás tem a apresentação de um documentário que foi realizado com as pessoas que frequentam aqui o mercado público, as pessoas que trabalham aqui nesse espaço. Então esse documentário está sendo apresentado. Então ao longo do dia de hoje várias atividades acontecem aqui no mercado público para marcar essa data aí dos 150 anos desse espaço tão especial para quem mora em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Impossível alguém que nunca tenha vindo aqui, que não tenha seu lugar favorito, que não tenha algum produto que ame comprar por aqui. Então realmente faz a diferença e como vocês podem ver, sempre assim, lotado. Pois é, Karine. Olha, independe do que for, né? Pode ser o bacalhau que está atrás de você, a comida boa nos restaurantes do mercado, a bomba, mas eu queria te fazer um pedido. Faz 3 dias que eu estou sem tomar chimarrão aqui no estúdio, porque acabou a erva. Traz uma erva para mim aqui, por favor. Vou buscar, pode deixar. Tá bom, obrigado, Karine Flores, que está lá nessa festa do Mercado Público, que tem, aliás, outras atrações na tarde de hoje. A gente cuida tanto do mercado, né? Só que teve um incêndio em 2013 e até agora o andar de cima não foi completamente entregue à cidade. É uma das pendências que Porto Alegre tem ainda para resolver. Os permissionários também lá se mexeram, faltam ainda questões da rede elétrica para ser aprovado, mas enfim, é um débito que nós temos com o mercado nesses 150 anos. Vamos falar mais de cidade. Foi instalada na Câmara Municipal a CPI que vai investigar irregularidades que foram apontadas no último pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior. Esse pedido entrou na Câmara, não foi aceito, mas gerou essa CPI. E conosco 2 integrantes da comissão, o vereador Roberto Robaina, do PSOL, que será o presidente da CPI, e o líder do governo na casa, o vereador Mauro Pinheiro da Rede. Só quero destacar também que o vereador Vamber de Lourenço, do PRO, será o relator dessa comissão. Vou começar por ti, vereador Roberto. Como é que vai ser o trabalho? A gente sabe que o período é 120 dias, mas qual vai ser a linha que vai ser adotada para esclarecer as dúvidas que constam no documento que originou a CPI? Boa tarde, André Machado, o Mauro Pinheiro, os telespectadores. André, o pedido de comissão parlamentar de inquérito, como tu disseste, teve vinculação com esse pedido de impeachment, mas ele foi mais focado em 2 aspectos, sobretudo. Na questão do banco de talentos, né, que foi toda uma armação, uma concepção de escolha dos cargos de confiança do governo Marquesan, que está sob júdice, e as relações do empresário Michel Costa, que é o empresário da área de tecnologia, com o governo. E qual é a ideia que eu tenho? Eu sou presidente de uma CPI, tu sabe muito bem que eu sou líder da oposição. Tu tens posição. Eu tenho posição. Tu não exatamente. é um magistrado nesse Não, episódio. Exatamente. Isso que mas é uma combinação. Quando a gente assume um papel de liderança de uma CPI que representa o conjunto dos vereadores, a gente busca também, porque eu não convenci todos os vereadores da necessidade da CPI. Não, tem muitos vereadores que não apoiaram. Com quantos votos, com quantas assinaturas a CPI foi instalada? 12 assinaturas é o necessário regimentalmente. Essa CPI foi instalada com 15 apoio de vereadores e vereadoras. E não convencemos todos. A CPI vai se centrar nesses 2 pontos. Sim, e tem muita importância essa questão do empresário, porque ela, falando só nominalmente, que é Michel Costa, isso não tem relevância. Mas Michel foi presidente da Prosempa e trabalha com várias empresas nessa área de inovação. Ele foi nomeado pelo governo Marquesan presidente diretor técnico da Prosempa, que o Mauro conhece bem, foi um estatal onde teve muita corrupção em governos anteriores. Ele assumiu esse lugar e ele também foi o presidente do Conselho Administrativo da Carris. Inclusive, negociou uma série de projetos e de mudanças na área de transporte. Esse empresário ele tem importância pelo seguinte também, qual é aí o meu pressuposto como
quem pediu a instalação da CPI. A CPI tem que buscar documentos, fatos, buscar ser objetiva, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente pede uma CPI, a gente tem determinada parte de uma premissa. A premissa que eu parto é o seguinte: o que eu vejo como problema? Eu vejo como problema uma mistura entre o público e o privado, ou seja, interesses empresariais privados com um nível de poder dentro da gestão pública e esse poder ele sendo exercido sem a devida legalidade, sem transparência. Deixa eu ouvir também o líder do governo, o vereador Mauro Pinheiro. Quero saber sobre o interesse do governo no esclarecimento desses fatos e se entende que a CPI pode efetivamente contribuir para o esclarecimento ou se ela está, de alguma maneira, também nebulosa em relação à chegada do período eleitoral também, vereador. André, Robaina, telespectadores, em primeiro lugar quero dizer que fica bem claro na fala do Robaina que ela é muito mais política do que qualquer outra coisa. Tanto é que o vereador Robaina falou, mas ele não apresentou nenhum fato determinado que diga assim, ó, eu quero investigar a compra de tal coisa que foi feita com a licitação tal, que foi errado, o desvio de recursos tal. Ele imagina que pode ter problema com o Michel Costa, porque ele é empresário, porque trabalha com informática, tecnologia, que representa empresa, mas ele não me diz um fato determinado qual. Por que eu digo que ela é política? Quando ele não consegue determinar um fato determinado, é muito amplo, muito genérico, o pedido, quer saber? O vereador Robaina, ele, na verdade, ele é da oposição, como ele mesmo disse, que é o líder da oposição, que tem posição, e como nós estamos no período já pré-eleitoral, 1 ano antes da eleição, o governo Marquesan, a qual eu sou líder do governo, assumi como líder do governo e conseguimos fazer as reformas que o governo federal quer fazer, o governo do estado precisa fazer, que não consegue pagar salários. Nós fizemos todas essas reformas. O senhor acredita na manifestação eleitoral dessa Não CPI? duvido, eu tenho certeza disso, André. Por quê? Porque o governo faz uma transição que começou muito mal porque está endividado, não tinha recursos, não conseguia pagar salários dos servidores. Nós fizemos as reformas necessárias, hoje o governo apresenta uma outra posição, nós estamos investindo em Porto Alegre. O governo está melhorando e vem a CPI. Então, deixa eu perguntar para o vereador Robaina, o vereador Mauro está ali provocando, vereador Robaina, dizendo para o senhor ser mais determinado no processo. Mais determinado, vejam só. Por que eu estava fazendo uma introdução mais genérica? Para, inclusive, poder escutar o líder do governo, que é parte da CPI. E tu fizeste uma pergunta, tu fizeste uma pergunta se a CPI pode ajudar o governo a esclarecer os fatos. E ele disse, ele não respondeu. E o que eu acho? Eu acho que uma CPI, a obrigação legal de uma CPI, escuta, já vou falar. A obrigação legal de uma CPI é justamente fiscalizar. Qual é o fato? Tem um fato enorme. Esse empresário, Michel Costa, que foi nomeado pelo prefeito, eu não quero já pressupor que o prefeito é responsável, eu quero que seja investigado, mas ele foi nomeado, esse fato existe, pelo prefeito Marquesan como diretor técnico da Procempa, como presidente do conselho da Carris. De onde veio esse cidadão? Esse cidadão tem um inquérito na Polícia Civil, um inquérito no Ministério Público. Ele veio de um esquema fraudulento que fraudou em mais de 422 mil o Dyer. Esse cidadão, esse empresário, teve um poder muito grande no início do governo Marquesan. Esse é o primeiro fato determinado. Foi esse empresário que forneceu para a prefeitura o software do banco de talentos. Eu quero saber qual é o talento desse empresário para que ele tenha tido tanto poder no início da gestão. Isso é um fato bem determinado. O líder Pinheiro. Eu continuo dizendo, André, que na verdade a oposição ela sente que o governo Marquesan começa a avançar, fez as reformas estruturantes necessárias que precisavam ser feitas. O governo hoje consegue dar um outro up para a cidade de Porto Alegre. Nós temos investimentos aí em torno de 25 milhões para os espaços públicos que estão sendo revitalizados. O governo começa a deslanchar, está 1 ano da eleição. O vereador Robaina, líder da oposição, na verdade ele quer usar a CPI para desgastar o governo e promover a oposição. O tempo na TV é muito mais rápido até que tempo de liderança na tribuna da Câmara. Qual vai ser o caminho da CPI, vereador? O que é que deve ser o primeiro a ser ouvido na abertura do trabalho? Primeiro, convencer os representantes do governo a que realmente ajudem a fazer com que a CPI fiscalize, não obstruam a CPI. Mas vocês vão começar ouvindo quem? Tentando ouvir o Michel na abertura? O Michel Costa é um que terá que ser escutado. As pessoas algumas pessoas significativas do banco de talentos vão ter que ser escutadas. Eu te digo, eu confesso que eu acho que o trabalho da polícia, quando fez a investigação sobre o Michel Costa, é muito sólido. O mesmo delegado policial que agora teve na Câmara... o Max Otto Ritter. O Max Ritter, que foi o que está
comandando o inquérito que levou à prisão do presidente do PMDB, que é um partido que está ajudando o governo Marquesan, esse mesmo delegado foi o delegado que investigou o Michel Costa. Eu acho o seguinte, André, o governo, se o Mauro acredita que o governo está bom, o governo está bom, bem, se para o Mauro está bom, a população vai julgar. A CPI não atrapalha o funcionamento do governo. A CPI tem funcionamento semanal nas quintas-feiras, é um debate político, tem possibilidade de ter oitivas, de ter documentos, e a população vai poder julgar. Vereador Mauro Pinheiro, postura do governo nesse caminho. O governo vai ajudar a fiscalizar junto com a CPI, todos os documentos que forem pedidos nós vamos entregar, as pessoas que tiverem que ser ouvidas, que forem fundamentadas, que tiverem... Está convicto que fez a coisa certa? Nós vamos fiscalizar. Se tiver algum erro, ninguém é de estimação de ninguém. Eu mesmo também, sabe que da minha trajetória de CPI, já presidi CPI, sei como funciona a CPI, e aquilo que for necessário investigar, nós vamos investigar, sem problema nenhum. O senhor presidiu a CPI da Procempa, justamente, né? Tem muita gente bater nesse lado aí. Tem muita gente aí que já... Eu quero... É a segunda vez que a gente fala desse assunto, outra vez vocês fizeram da Câmara Municipal e tenho certeza que voltaremos a falar ainda sobre esse tema aí. A imprensa sempre tem muita importância para fiscalizar o poder público. Vereador Robaina, vereador Mauro Pinheiro, obrigado por estar conosco. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigado. Olha, o RS Acontece faz um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre um aplicativo que está chegando aqui em Porto Alegre que fala sobre compartilhamento de carros. Nós já voltamos. Volta com o RS Acontece, uma mensagem especial da EGR para você. Atenção que eu tenho ótimas notícias para você que dirige pelo nosso estado. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é a RS 040, no entroncamento com a RS 118 em Viamão. Com um investimento de 20 milhões de reais, um viaduto está em construção para solucionar os problemas de congestionamento, principalmente no verão, já que essa rodovia liga a região metropolitana ao litoral norte. 60% da obra já está concluída e a previsão de entrega é em dezembro. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e de ambulância. Até lá, no entanto, é necessária a compreensão dos motoristas com o trânsito lento. O governo do estado trabalha para que fique tudo muito melhor. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. A preservação da Amazônia vai ser tema de um encontro no Vaticano, que vai reunir o Papa Francisco, bispos e a comunidade científica. A Cúria Metropolitana aqui de Porto Alegre apresentou hoje o que deve ser discutido. O sínodo está previsto para acontecer da próxima segunda-feira até o dia 27 de outubro no Vaticano, em Roma. São esperados bispos de 9 países da região panamazônica. O primeiro objetivo é discutir a questão da evangelização na área, que contempla esses 9 países. Em um segundo momento, nós temos também a discussão envolvendo a preservação do meio ambiente. Vão participar desses encontros na Itália cientistas, representantes da ONU, também representantes da Igreja Evangélica, indígenas, entre organizações da sociedade civil. Para quem imagina que o tema Amazônia entrou apenas em discussão agora por causa da repercussão que está acontecendo no cenário internacional e até mesmo por declarações que envolvem o governo federal brasileiro, nós temos uma informação. Ela vem muito antes dessa decisão. No ano de 2017, houve a deliberação da parte do Papa Francisco. E tem o seguinte, esta carta encíclica chamada Laudato Si, ela foi redigida em 2015. Segundo o Papa Francisco, o sínodo, este encontro que vai acontecer neste mês no Vaticano, ele é filho desta carta encíclica. Nela, nós temos vários pontos sendo abordados, incluindo aí a preservação do meio ambiente. Só para se ter uma ideia, no sumário nós temos o que está acontecendo com a nossa casa, poluição e mudanças climáticas, também a questão da água, a perda da biodiversidade, a raiz humana da crise ecológica, criatividade e poder, paradigma tecnocrático, a questão da globalização, entre outros aspectos. Carta escrita em 2015 pelo Papa Francisco
e que vai ser tema agora de muita discussão no Vaticano. Outro ponto importante, após o sínodo, esse encontro envolvendo os bispos e o Papa Francisco, podem haver duas deliberações possíveis. O Papa Francisco pode determinar que o que foi estudado seja documentado apenas, mas também um outro caminho pode ser seguido, que é o de fazer uma recomendação, uma exortação à igreja para que siga novos caminhos a partir desse encontro. É claro, também tratando da questão da evangelização e do meio ambiente. Obrigado, Jonathan. Olha, tem dias que está aqui no ar, nos deixa ainda um pouquinho mais felizes, né? Ontem, quando eu deixei o estúdio do RS Acontece, fui verificar meu celular, recebo sempre mensagens de alguns telespectadores e vejo essa foto do André Veiga, que já esteve aqui como entrevistado, e ele é diretor da Kinder. A foto que a gente está compartilhando é do Ricardinho. O Ricardinho é um dos alunos da educação especial da unidade que fica no bairro Intercap e que estava nos acompanhando também. Ele mandou uma foto, olha lá, André, como o Ricardinho está feliz. E conheci o Ricardinho, outras dezenas de crianças atendidas lá na Kinder há cerca de um mês, quando eu fui verificar de perto o belo trabalho que é feito no local e que a gente já destacou. Você pode ajudar tanto a Kinder quanto o Padre Cacique e outras entidades a partir da doação do seu imposto de renda devido a entidades que atendem tanto as crianças como o adolescente. Olha, Porto Alegre vai contar com uma plataforma de car sharing, um aplicativo para o compartilhamento de veículos. O lançamento oficial é amanhã. É uma locadora ou são os nossos carros aí que passarão a ser compartilhados? Está conosco aqui no estúdio o engenheiro da computação, o João Vitor Cachola, que é desenvolvedor desse projeto, desse aplicativo. Vai emprestar teu carro assim, João? É isso? Vou, tá lá na plataforma. Se você quiser alugar, inclusive, você pode, tá? Amanhã a Omnicar vai estar estreando aqui em Porto Alegre. O que é a Omnicar? A Omnicar é uma plataforma de marketplace de aluguéis de carros particulares. O que isso significa? É um Airbnb de carros, assim? Exatamente. A galera entende muito mais fácil quando a gente fala desse jeito. Quando a gente faz uma comparação, porque são pessoas físicas que alugam para outras pessoas físicas. E o que a gente faz é tornar esse processo seguro, correto? Então, de que maneira que a gente faz isso? Existem vários processos para que a gente consiga garantir a segurança no momento da alocação. Entre eles, quando você se cadastra, a gente analisa, cada usuário que entra na plataforma, a gente analisa o histórico, os antecedentes na esfera civil, criminal, faz uma análise de crédito e mediante a resposta que a gente tem dessa análise, o usuário ele pode ser aprovado ou não dentro da plataforma. Ou seja, eu tenho segurança em quem está pegando meu carro. Exatamente. A gente tem eu sei que ele vai voltar. Isso. A gente tem um mundo ideal ali dentro da Omnicar. Então, depois disso aí, você pode ou disponibilizar o seu carro para locação ou você pode alugar o carro de outra pessoa. Pode alugar até o carro do seu vizinho, se os dois estiverem de acordo com isso. E aí você faz a solicitação, o proprietário recebe essa solicitação, ele pode aceitar ou rejeitar, e ele aceitando, você pode fazer a vistoria de retirada e fica firmado sob contrato. Ou seja, de um lado eu tenho certeza que quem vai alocar meu carro é um bom motorista, não tem antecedentes, um cara tranquilo e tal, e do outro lado eu também tenho que saber que um carro é um carro que está atualizado, com as suas taxas pagas, enfim, com toda a segurança também. Todo o processo de locação que a gente faz é protegido pela Liberty Seguros, que é a nossa parceira comercial. Então, a partir do momento que o carro saiu da sua mão, ele está protegido pela nossa seguradora parceira, correto? Para garantir a segurança nesse sentido de um veículo em bom estado, a gente exige que o carro tenha um seguro particular vigente, não que a gente vá utilizar esse seguro, mas a gente quer garantir que aquele carro passou por uma vistoria, por uma seguradora, sim, entendeu? O carro, se precisar usar o seguro, caso ocorra um acidente, você alocou meu carro, aí quem vai pagar é a seguradora parceira. Exatamente. Mediante, desde que as regras sejam seguidas, correto? No momento que você vai retirar o carro, por exemplo, tem uma vistoria digital, é inteiramente digital, não precisa de papel, não precisa se deslocar para tão longe. É feito de que maneira? Quando o condutor chega, a gente libera os dados, o número de registro da CNH, uma foto do rosto e o nome. Você checa se aquele condutor é o mesmo que realmente solicitou o seu carro. Sim. Aí você insere a quilometragem inicial,
o tipo de combustível, quantidade de combustível inicial. Como normalmente se faz nas locadoras, por exemplo. Insere fotos e todos esses dados, só que você não precisa de uma pessoa para fazer isso. Sim. O próprio proprietário consegue fazer isso e com esses dados que ele inseriu é gerado um contrato e esse contrato cai no celular do condutor e do proprietário. E os dois podem revisar o contrato e assinar, se tiver alguma correção, dá para refazer o contrato. E aí eu vou na casa da pessoa, no local onde marquei, para fazer a retirada do veículo, é isso? Ou tem uma área física? Não, o proprietário ele escolhe aonde ele quer disponibilizar o carro dele no momento do cadastro. Ele pode alterar depois se ele quiser também. Mas, por exemplo, eu não me sinto seguro de alguém pegar o carro na minha casa. Não tem problema, você pode colocar o endereço de retirada como num shopping, um espaço público. Nós estamos estreando com quantos veículos cadastrados ou ainda não começou o cadastro? A Omnicar ela vai lançar oficialmente amanhã, tá? O aplicativo ele está até disponível na Play Store e App Store. Só que a gente só vai começar a validar esses cadastros a partir de sexta-feira. Se vocês quiserem baixar e testar e olhar, podem ficar à vontade. A gente só vai começar a analisar esses cadastros na sexta-feira. Ele resolve dois problemas, né? Primeiro, quem tem o carro fica tempo sem usar, consegue gerar uma renda a partir dele. E outras pessoas que não querem comprar um carro, mas precisam, por um período curto de tempo, podem se valer desse processo. É exatamente esse o ponto. É uma coisa que acontece muito. As pessoas, hoje a gente vê muita fintech, todo mundo dizendo não deixa o dinheiro parado no banco, que está desvalorizando, você está perdendo dinheiro, investe isso aí. E o carro que está lá na garagem desvalorizando o tempo todo, ninguém liga, sabe? Esse carro, nesse período que ele fica parado, ele também está desvalorizando. E agora, com a nossa plataforma, vai ser possível você colocar o seu carro no investimento também, entendeu? Ele vai passar de alguma maneira ou você vai diminuir os gastos que ele tem, ou quem sabe você pode até lucrar. É legal mencionar que lá em janeiro a gente prototipou aqui em Porto Alegre. Eu já coloquei o meu carro, já disponibilizei o meu carro para locução algumas vezes, e teve vezes que eu fui viajar e eu aluguei logo antes, e uma pessoa ficou 10 dias, e quando eu voltei tinha R$600 na minha conta. Por nada. E ajudando nas despesas da viagem. Exatamente, ainda, né? Eu viajei e não me fez falta nenhuma, entendeu? Olha, João Vitor, muito obrigado, sucesso para vocês aí. Muito obrigado. Não adianta, o mundo está mudando, as pessoas têm que se ligar, né? E oportunidades vão criando. A gente fala seguidamente aqui de startup, inovação, bacana, obrigado pela possibilidade de estar conosco aqui. Antes da gente ir para o intervalo, tem uma boa notícia para a produção agroindustrial aqui do Rio Grande do Sul. Nenhuma marca de azeite gaúcho está entre as 33 que tiveram a comercialização suspensa pelo Ministério da Agricultura por adulteração. A suspeita é de que houve mistura de óleo de soja e também de outros óleos de origem desconhecida. Não precisa hesitar agora na hora de escolher o azeite produzido aqui perto de nós. A gente vai para um rápido intervalo comercial e depois nós vamos saber sobre o que deu certo na cidade gaúcha, que pelo 7º ano consecutivo tem o melhor índice de desenvolvimento socioeconômico aqui do estado. Nós já voltamos. Você já ouviu falar na expressão sugar daddy? Esse é um termo que é usado para descrever homens mais velhos e bem-sucedidos que se relacionam com mulheres mais jovens. Normalmente são namoradas, futuras esposas. Quem está acompanhando esse movimento é a Mari Calil, que está sempre por aí. É legal, Mari? Tem amor? Pode ter. Deve ter, é legal que tenha. É legal que tenha ou que se transforme em amor em algum momento da relação. Sugar daddy é a expressão em inglês para que a gente traduz em tradução livre é pai de açúcar. Sugar mommy é a mãe de açúcar. Tem também. Tem também. Que também são mulheres mais velhas e ricas com homens mais jovens. Mulheres mais velhas, ricas, desimpedidas ou não, também acontece com os homens, que buscam uma companhia, um relacionamento em troca de dinheiro, em troca de presentes caros, em troca de jantares bacanas, em troca de viagens. E muita gente pergunta, mas isso é prostituição? Não, prostituição é trocar dinheiro por sexo única e exclusivamente. Isso não é taxado como prostituição. Pois é, essa é que é a distinção que as pessoas talvez não consigam fazer nesse instante. Exatamente. Então, não existe prostituição. Existe um homem e uma mulher de diferentes idades dispostos a assinar um contrato em que ela, enquanto mais nova, vai oferecer também sexo, se for o caso, às vezes nem é,
companhia e depois vai receber dinheiro, vai receber as bolsas Chanel que ela quer comprar. Eu estava vendo um documentário muito interessante, porque é um movimento que está crescendo muito no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente já tem mais de 155 mil cadastradas como Sugar Babies no principal site de relacionamento. Que são as moças que são moças, e 76% cursam faculdade. Ou seja, muitas alegam que é uma maneira de conseguir também bancar os estudos. Agora não é um passo atrás nessa questão sobre a autonomia da mulher, empoderamento feminino, que foi um termo que foi muito usado recentemente? Eu estava pensando nisso também, né, para a gente tentar entender o fenômeno nesse mundo. Mas o empoderamento feminino não é também... Eu vou trazer essa reflexão, porque eu não cheguei a nenhuma conclusão. Na verdade, eu não cheguei a alguma conclusão. Empoderamento feminino também não é o que eu faço o que eu quero com o meu corpo, eu faço o que eu quero da minha vida, né? A vida e o corpo são meus. Então, por que não? Eu não quero um namoro com um cara da minha idade. Isso eu estou reproduzindo palavras de várias Sugar Babies. Eu não estou afim de gastar meu tempo com um namoro com um cara da minha idade, que eu não sei se vai me levar a algum lugar. Eu prefiro sair com um cara mais velho, que eu sei que tem condições de bancar os meus sonhos, que é o que eu quero fazer agora. E às vezes tem mais cultura, mais bagagem de vida. E não quero perder tempo, porque essa geração muita não quer perder tempo. Mari, vamos seguir em seguida. Eu quero só fazer uma pausa para a gente falar de uma coisa bacana aqui. Ontem nós falamos, bacana também, né? Para deixar bem claro isso aqui. Ontem nós falamos aqui do Índice de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. Hoje nós vamos conhecer a receita que colocou o município de Carlos Barbosa no primeiro lugar desse ranking. Eu converso agora por Skype com o prefeito da cidade, Evandro Zibete. E prefeito, olha, não é a primeira vez, são 7 anos consecutivos no topo desse ranking. Ou seja, entre outras coisas, no mínimo, tem que ter continuidade nas ações, né, prefeito? Obrigado por estar conosco. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é um momento muito especial e uma satisfação muito grande, né? Poder estar conversando com vocês e enaltecendo um pouco o nosso município, né? Uma cidade pequena aqui da Serra Gaúcha e por 7 anos consecutivos, né? Isso obviamente demonstra que tem um trabalho de muitas mãos nesse sentido. E que nós estamos comemorando, sim, porque é um ano especial, melhor dizendo, né? Porque nós já estamos em outubro, mas setembro para nós é um mês especial, porque nós estamos comemoramos, melhor dizendo, 60 anos do nosso município, né? E ontem, recebendo essa notícia de sermos agraciados pela 7ª vez consecutiva como o melhor município do estado do Rio Grande do Sul pelo IDESE, nos deixa felizes, né? Eu fico imaginando, prefeito, já que são 7 anos que a gente tem agora, a sua responsabilidade, que no próximo IDESE tem que estar em primeiro lugar também, senão vão dizer que o problema que tem algum problema. E qual é a responsabilidade que o senhor tem nas mãos agora para manter essa posição, né? Que não é fácil, né? Eu fico muito feliz porque na gestão passada eu fui vice-prefeito, né? Que bom. Então nós estamos colhendo o fruto, realmente. O nosso governo é um governo de continuidade. Mas eu vou dizer o seguinte, o nosso segredo, vocês perguntaram em receita e em segredo, né? Não existe segredo e não existe receita mágica para isso, né? O que existe é fazer uma boa gestão e boas parcerias. Aqui em Carlos Barbosa, além de ter empresas sólidas, empresas centenários no ramo da indústria, no ramo do cooperativismo, outras tantas indústrias de serviços e comércio. O setor primário também é muito importante para nós aqui no nosso município, porque nós temos o Festa e Queijo, que é o nosso maior evento, e o Festa e Queijo congrega todas essas áreas, todos esses segmentos, né? E eu diria que o grande sucesso está na questão da sociedade civil organizada, participando de entidades e de associações de forma voluntária. Pois é, o senhor está destacando isso, eu estou lembrando justamente do Festa Queijo, eu sou um fã do Festa Queijo, a ação da Tramontina, da Santa Clara, a própria CBF, que é um grande símbolo aí do município. Eu acho que a comunidade de Carlos Barbosa é que ajuda muito a fazer a diferença nesse processo também, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Este é o ingrediente principal que nós temos aqui, né? E, logicamente, que nós também temos essa questão de parcerias público-privadas com essas empresas que o senhor acabou de citar e outras empresas, né, que acabam envolvendo todo o município. Por exemplo, hoje à tarde, às 15 horas,
daqui a pouquinho, nós vamos inaugurar na divisa de Carlos Barbosa e Garibaldi o batalhão da Polícia Rodoviária Estadual. Né? Esse batalhão estava em Bento Gonçalves e iria para Osório. E o que a gente fez? Juntamente com o prefeito Citolin, nós cedemos um terreno, Garibaldi cedeu um terreno em terraplanagem, e os dois municípios se uniram e fomos buscar, na força do nosso empresário, auxílio financeiro para construir este espaço. Né? Então, hoje à tarde, nós vamos ter esta inauguração, mostra a coletividade dos nossos municípios, porque as nossas divisas, elas são imaginárias, mas, de novo, com a participação do nosso empresário, da sociedade civil, nos auxiliando, né? E nós, enquanto governo... E ganha todo mundo, né, prefeito? Isso é que é importante, acaba ganhando todo mundo nesse processo. Ganha-ganha. Prefeito, ganha, né? Olha, lhe agradeço muito por estar conosco aqui. Eu sei que o senhor tem muito mais para falar, porque, afinal de contas, Carlos Barbosa tem muita coisa. Parabéns ao senhor e a toda a comunidade aí de Carlos Barbosa, sobretudo por falar agora no final essa questão. Não tem limite entre os municípios, na verdade, elas são todas imaginárias, né? Que bom que os municípios possam caminhar juntos, como vocês estão fazendo aí com Garibaldi. Obrigado, prefeito. Obrigado, eu que agradeço pela oportunidade, estamos sempre à disposição. Obrigado ao prefeito de Carlos Barbosa com a gente. Bacana essas questões de parceria. Não, a gente não deixa de estar falando de parceria também nessa questão do Sugar Daddy. Né? Agora estou curioso com outra coisa. E as Sugar Mummies, hein? As Sugar Mummies se fala menos. Esse movimento, ele foca mais os homens. Como tudo, as mulheres sempre, né, vêm depois no caminhar da humanidade. Mas uma coisa assim que é interessante, que também que eu estava vendo, já existem livros. Existe um livro muito famoso que é o Sugar Daddy Capitalismo, que existe um mercado em torno disso. E o que fala esse livro? Se o amor é para os pobres, se você tem dinheiro, você pode comprar qualquer relação. E também fala do lado negro dessa relação, que é tornar essas meninas dependentes economicamente. E também de chantagem, que muitas das vezes fazem com homens casados. Aí eu vou mostrar para tua família, ou nossa... Então não é só, ai, que coisa linda, que relação... Não, existe também todo um lado negro. Eu acho que você tocou num ponto antes que é verdadeiro, cada um faz da sua vida o que quiser, mas eu gosto mais de uma coisinha com um pouquinho mais de amor, viu? Mais de amor, né? Um pouquinho bacana, para ter o prazer de jantar junto, né? E nada impede que desse convívio não nasça algum sentimento. E se tiver tempo, André, uma coisa que eu acho super interessante, eu estava vendo nesse documentário, tem um cara que era casado e ele tá com uma sugar baby e diz assim, ó, o meu advogado me lembrou muito bem, com a minha ex-mulher, eu gastei muito mais do que no cartão de crédito que eu gasto com a sugar. Mari, obrigado por estar com a gente. Quinta que vem a gente está de volta. Edição de hoje do RS Acontece fica por aqui. Você vê outras notícias 10:07 no Band Cidade. Até amanhã. Fica com imagens do mercado público feitas pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Até mais.